Sou eu que preciso acordar para a vida. Eu tenho que entender de uma vez por todas que a Tectoy do passado, aquela que eu sempre vou ter uma eterna dívida, uma eterna gratidão por ter entregue os consoles da Sega, por me permitir jogar com Master System, Mega Drive, Sega Saturn, Sega Dreamcast, por ter oferecido para mim a oportunidade de ter o meu primeiro contato com brinquedo eletrônico, e o meu primeiro presente legal na vida foi o Pense Bem, por ter oferecido para milhões de brasileiros acesso a videogames e tecnologia avançada, a pistola Zillion. Como não amar a pistola Zillion? Essa Tectoy não existe mais. Essa Tectoy morreu. A Tectoy atual, que está tropeçando nas próprias pernas com o lançamento do Zenix no Brasil, ela passa bem longe de ser aquela empresa que conquistou os brasileiros com o Master System e o Mega Drive. Mesmo depois do controverso lançamento do Zenix Lite, a Tectoy conseguiu deixar, de forma quase inacreditável, a situação do seu console portátil algo ainda pior no Brasil. Como se isso fosse possível. E na verdade sempre é. Nesse vídeo eu vou mostrar tudo o que a Tectoy fez nos últimos 7 dias para complicar ainda mais a situação do Zenix no Brasil. E a cereja do bolo mostra por que a Tectoy está perdida desse jeito. Tem um comando com gosto altamente duvidoso. Palavras fortes, e eu sei que eu estou tentando desafiar a minha primeira instância a todo custo nesse vídeo. Eu sou Eduardo Moreira e você está no TargetHD.net, um blog especializado nos principais temas de tecnologia e de toda a bagunça que acontece no mundo tech, tanto aqui quanto lá fora. Mas nesse momento vamos falar do mercado doméstico. Desde o começo da jornada do Zenix, essa comunicação que a Tectoy fez foi, no mínimo, confusa, para não dizer equivocada, desleixada, displicente, irresponsável e até mesmo errada. Eu poderia utilizar vários termos para definir essa comunicação. Para começo de conversa, a Tectoy apresenta o produto, mas não enriquece o consumidor de detalhes. Alguns pontos cruciais desse produto, como processador, memória, quantidade de armazenamento, modelo de fabricação, modelo de distribuição do negócio e principalmente o preço, não foram informados na época da apresentação da ideia. E aí eu devo considerar que o que a Tectoy apresentou para todo mundo na época foi uma ideia, foi uma proposta, foi um conceito. Era uma ideia de lançar um console portátil no estilo do Steam Deck, mas com fabricação nacional e com preços competitivos. Essa parte do preços competitivos, desculpa a Tectoy, mas ninguém se esqueceu disso. O consumidor não se esquece quando você usa essa expressão, preços competitivos. E também não se esqueceu quando falou projeto nacional. E aí quando a Tectoy mostra o produto pela primeira vez, não levou 5 minutos para que os internautas descobrissem que esse era um console que na verdade era um white label. Um console que já era distribuído lá fora, o Lock, o Ainlock, já era distribuído lá fora, já era vendido lá fora, e que a Tectoy trouxe o projeto para cá, vai adesivar, vai colocar a etiqueta da Tectoy, vai colocar o logo do Zenix e dizer que é um projeto nacional. Não, Tectoy. Muito errado. Tectoy, a senhora está em 2024. Não é a mesma coisa de estar em 1989 ou 1993, 94. E ainda assim, naquela época, a gente já sabia que Master System e Mega Drive eram projetos da Sega, uma empresa estrangeira. E aquela Tectoy do passado deixou muito claro que era uma parceria entre uma marca japonesa e uma fabricante brasileira que trouxe o produto para cá e que tinha as devidas autorizações para montar o produto no Brasil. A primeira leva do Zenix Lite não será fabricada no Brasil. E a Tectoy só confirmou isso depois que colocou o produto em pré-venda. Isso aí irrita o consumidor brasileiro de uma forma que não dá nem para descrever no vídeo, senão o YouTube vai remover a visibilidade dessa peça eletrônica e eu não quero isso. Eu dependo da publicidade do vídeo para pagar a pizza fria que amanhece todas as manhãs no domingo na minha geladeira. Então, seria mais fácil para a Tectoy se ela contasse que realmente, pelo menos no primeiro momento, não dava para fabricar o produto no Brasil
E todos nós que produzimos conteúdo de tecnologia deduzimos isso, ainda mais sabendo que não era um projeto 100% nacional, que era um projeto que seria importado. Faltou transparência da Tectoy nesse aspecto. Faltou deixar claro para o seu consumidor que este era um produto tal e como o Master System, Mega Drive e todos os outros foram uma parceria entre um produto chinês, entre uma fabricante chinesa e a Tectoy. E na hora de lançar esse produto, a comunicação continuou sendo confusa, porque esse produto chegou ao Brasil por R$ 2.699 em preço promocional do primeiro lote, e todo mundo entendeu que a Tectoy estava tentando levantar o hype do produto, para depois dizer que o preço do Zenix Lite, o preço de tabela, é R$ 3.299. Olha, ainda mais para um produto que deve ser fabricado em algum momento no Brasil, no futuro, pelo menos é o que a Tectoy dá a entender e deixa claro nas suas comunicações, caro, tá? Bem caro. Bastante caro. Muito caro. Caro de forma desnecessária, porque... E eu vou chegar nesse ponto, porque no final das contas o preço é o que realmente importa. Todos os seus concorrentes estão custando menos ou custam preços equivalentes que não esfolam o rim do consumidor, ou que todo mundo aceita pagar por esses preços por produtos que já estão consolidados no mercado. Mas aí a Tectoy, no lugar de mudar a estratégia, no lugar de reconhecer o erro, no lugar de vir a público e dizer foi mal, errei, fui garoto, tentei e não consegui, começou a vir com um mar de desculpas esfarrapadas, com um festival de constrangimento na imprensa especializada e nas plataformas digitais onde a empresa decidiu se pronunciar, e ainda assim, não foi o seu CEO que veio à frente para dar esclarecimentos. Tectoy teve a coragem de colocar outras pessoas para dar a cara para bater, para falar sobre os Zenix e dar as desculpas pouco justificadas para justificar o preço do produto. A entrevista que o responsável da Tectoy para apresentar o projeto Zenix no mercado, que foi no mesmo dia que o console chegou em modo de pré-venda para o pessoal do Flow Games, é algo constrangedor. Sim, dá vergonha alheia de assistir. A comparação que ele faz do Zenix Lite com o PlayStation 5, dizendo que não dá para tirar um PlayStation 5 da mochila e jogar no metrô, é algo cretino, ridículo. Eu não sei se eu posso colocar trecho do Flow Games do vídeo, porque eu não sei se eles vão dar strike, mas assista. Eu convido que você assista. Gente, Tectoy, vocês não entenderam, né? Isso não cabe como justificativa. É óbvio que nós estamos falando de produtos com características diferentes. Eu sei que eu vou ser redundante e vou correr o risco de ser chato nesse vídeo, mas estamos falando de produtos com arquiteturas e propósitos diferentes. O PlayStation 5 é um console doméstico e o Zenix Lite é um console portátil. Acontece que o brasileiro médio que frequenta o metrô de São Paulo também não vai tirar o Zenix Lite dentro do metrô para jogar, porque ele é um produto caro e consideravelmente maior do que um smartphone. Qualquer brasileiro que vai jogar no metrô vai fazer isso pelo smartphone e não pelo Asus ROG Ally, Steam Deck ou Zenix Lite. Isso é meio óbvio para quem vive a realidade. O que me leva a crer que a Tectoy não sabe qual é o público com o qual ela está conversando, porque não cabe como comparação o Zenix Lite com o PlayStation 5. Da mesma forma que também é uma justificativa um tanto quanto falida, essa história do Zenix Lite custar mais caro, e o representante da Tectoy que estava lá no Flow Games teve o cuidado de não deixar claro de que a culpa era essa, mas dar a entender de que este era um dos pontos que encareciam o produto, o fato dele ser homologado pela Anatel. Sendo bem sincero, boa parte dos gamers que eu conheço não se importam com a homologação da Anatel. Quem se preocupa com isso é principalmente aquela pessoa que compra smartphone, porque homologação da Anatel é um dos recursos que dá o direito da pessoa ir lá cobrar na Samsung ou na Motorola quando o seu smartphone tem problema. Quem compra dispositivos de games no Brasil, compra produtos no AliExpress, compra na Banggood, compra até mesmo no Mercado Livre de importador. É uma galera que não se importa muito com garantia.
É uma galera que sabe os riscos que estão abraçando quando compram um acessório como um controle para acoplar no smartphone ou no tablet, quando compram um videogame portátil da Anbernic, quando compram o Steam Deck. Nenhum desses produtos tem certificação da Anatel e mesmo importados, mesmo com imposto, saem mais barato do que o Zinix Lite. Então não faz sentido. Eu não digo que é uma forma da Tectoy tentar enganar o consumidor. Eu acho que a Tectoy realmente não conhece o público com o qual está conversando. E aí, para piorar a situação, vem o Pedro Caixa, que é o head de marketing da Tectoy, e nada contra a pessoa do Pedro Caixa, mas aí ele vai para as redes sociais dele falar sobre as reclamações que as pessoas fizeram em relação ao preço do Zinix Lite. Ele vai tentar se justificar e defender o lado dele, o que também não vejo nada de errado. Mas a forma em como ele fez isso, que foi um tanto quanto displicente, casual e despojada demais, não cabe para o cenário que foi construído para o Zenix Lite nesse momento. É perfeitamente compreensível que o consumidor brasileiro, que o gamer brasileiro, que aquela pessoa que estava pensando em comprar esse produto, que até mesmo guardou dinheiro para comprar o dispositivo agora no final do ano, que essa pessoa esteja decepcionada com a Tectoy, porque parte das promessas feitas pela Tectoy não foram cumpridas. E a Tectoy parece não entender essa parte do processo. E depois que o Pedro Caixa foi lá e falou um monte de coisas, desabafou, abriu seu coração para o mundo, dizendo que nunca foi tão xingado na vida, que teve que responder impropérios e comentários de todos os tipos. E aí me desculpa, Pedro, a partir do momento que você assume essa posição e que a empresa que te contratou para ser o cara que trabalha justamente o marketing do produto, algo que você, Pedro, falhou quando você deixa que preços errados sejam divulgados, que parte de logística seja divulgada de forma errada, porque muita gente interpretou que só receberia o Zenix Lite após 60 dias da confirmação do pagamento do produto, quando na verdade esse prazo de entrega era a partir da liberação do lote, e isso não fica claro na página de venda do produto. Então não adianta você reclamar que as pessoas estão dando porrada em você. É o caminho natural das coisas. É como o consumidor que se sente indignado se comporta. Mas essa não é a pior parte. A pior parte dessa celeuma toda veio do CEO da Tectoy, que é um homem, no mínimo, bem problemático. E de novo eu vou tentar filtrar o que eu estou falando para não conseguir perder a minha primeira instância. O CEO da Tectoy, neste momento que eu estou gravando o vídeo, porque depois de tudo que aconteceu ele pode perder o emprego dele, é o senhor Valdeni Rodrigues. E uma coisa está muito clara, esse homem está muito bravo com tudo o que está acontecendo. Ele está furioso, só que ele decidiu descontar da forma errada. Ele acreditou que o X, o finado Twitter, aquela bagunça que ficou depois que o Elon Musk assumiu o controle da rede social, ele acreditou que aquilo era uma bolha, que apenas as pessoas que concordam com ele estão ali dentro. Só que não. Ainda é uma rede social que todo mundo vê, que outras pessoas com diferentes visões de mundo estão acompanhando essas publicações e que aquilo que você compartilha numa rede social pode sim ter consequências sérias contra o senhor. O senhor Valdeni, num ataque de raiva, decidiu compartilhar um monte de tweets com informações falsas, falas misóginas, falas preconceituosas, falas até mesmo xenofóbicas, porque o Sr. Valdeni foi contra, ora as bolas, quem diria, a China, que é o país cuja empresa ele fechou negócio para trazer o Zenix para cá, é o parceiro comercial da Tectoy de alguma forma. Enfim, a hipocrisia. Então o Sr. Valdeni, num ataque de fúria, ele foi de ataques ao filme Ainda Estou Aqui, que claramente tem um mote de fundo que é diametralmente oposto àquilo que aparentemente o Sr. Valdeni acredita de visão de mundo, até ataques misóginos contra as mulheres, ataques contra o jornalismo. Ele foi num hate de dia de fúria totalmente verborrágico. Ele estava nervoso, ele estava realmente muito nervoso.
Olha, você tem todo o direito de pensar do jeito que você quiser, apesar de eu achar o seu pensamento uma bosta. Você tem o direito de pensar diferente de mim. Agora, você não tem o direito de se expressar a ponto de que o meu pensamento seja tão inválido que eu não deva existir, que eu não deva falar sobre isso, que eu não deva me pronunciar contra a sua pessoa. O meu problema com esse tipo de gente é que ele quer que quem pensa diferente do que ele simplesmente desapareça do planeta Terra. E não é assim que a democracia funciona. Não é assim que a liberdade de expressão funciona. Quando você fala uma coisa, você tem que ouvir a resposta e responder pelas consequências do que você fala. E sim, o nosso amigo... Nossa, é muita gente, tá? Ele não é meu amigo, não. Mas o nosso amigo Valdeni sentiu as consequências dos compartilhamentos dele. De novo, ele compartilhou notícias falsas e discursos de ódio. O resultado disso? Em torno de 9 horas da noite de 27 de novembro de 2024, Valdeni Rodrigues deletou a sua conta no X. Tradução: sentiu. Então, olhando para a forma em como o Sr. Valdeni pensa, a gente chega à conclusão que a Tectoy realmente está muito mal comandada. Está gerenciada por uma pessoa que não só não está conectada com seu público-alvo, como também não está conectado com transformações do mundo, com a flexibilização de visões de mundo, com o respeito às diferenças. Então, como é que uma empresa pode dar certo? O Sr. Valdeni entrou na Tectoy em 2019 e até agora o grande efeito dele, além de compartilhar fake news no Twitter, é entregar um console que ele contou um monte de mentiras na época da apresentação, e aí no lançamento o produto não entrega aquilo que ele prometeu, e aí ele fica bravo porque os consumidores estão reclamando disso. Ainda bem que nós temos gamers e consumidores brasileiros que são mais conscientes, e eu nem estou falando dos discursos que o Sr. Valdeni publicou no Twitter. São mais conscientes sobre como funciona a dinâmica de mercado de games no Brasil. Até porque o preço, que é o que realmente importa, ele está sim indigesto. E isso fica claro quando comparamos com a concorrência. E o mais inacreditável de tudo isso é o próprio consumidor que ilustrou essa discrepância do preço do Zenix para os demais, para a própria Tectoy. Deixando todas as polêmicas de lado, o que resta no final das contas é o preço do Zenix Lite, que é o que realmente importa para muita gente. Reforçando, o valor do Zenix Lite promocional é de R$ 2.699. A Tectoy fez questão de reforçar que este é o valor de lote de lançamento e não o de pré-venda, como deu a entender. Ou seja, quando esse lote esgotar, o valor do produto vai subir para R$ 3.299. Ou com alguma sorte, ele não sobe. Quem sabe ele não começa a ser montado no Brasil, o que em teoria resultaria em uma redução de valores do produto. Ou até mesmo a Tectoy decide subsidiar o produto ou reduzir suas especificações técnicas para deixá-lo mais acessível. A empresa tem sim algumas possibilidades para ainda salvar esse produto nos aspectos comerciais. Fato é que a missão do Zenix no Brasil já começa muito complexa. Nem é preciso ir muito longe para ilustrar o tamanho do buraco que a Tectoy enfiou esse console no Brasil. Um dos comentários publicados no vídeo do Cortes da constrangedora entrevista que o representante da Tectoy deu ao Flow Games listou de forma superficial os preços dos concorrentes do Zenix no Brasil. Tá bom, eu sei que o cara fez uma conta de padaria, mas vale a pena para o nosso exercício comparativo. Vocês vão ver na tela os valores da concorrência em relação ao Zenix Lite. E olha só, esses preços do Nintendo Switch, por exemplo, eles, tudo bem, a gente está no período de Black Friday, podem ser preços promocionais, mas olha a diferença de preço entre o Nintendo Switch OLED e o Zenix Lite. E aí, como o pessoal da Tectoy caiu na besteira de comparar o Zenix com consoles domésticos, com consoles de mesa, ele também consegue ser mais caro ou com preços similares
ao Xbox Series S, que é uma excelente alternativa para quem só quer jogar, e o PlayStation 5, que é o console de videogames mais cobiçado dessa geração. Sem falar no AIM Odin 2, que custa R$ 2.800 lá fora, e aqui o preço não está descrito se é com ou sem impostos, mas ele é muito mais poderoso do que o Zenix Lite. Lembrando sempre que o Zenix Pro não foi lançado no Brasil, ele deve chegar ao mercado em fevereiro ou março de 2025 e deve custar mais caro pela própria natureza. Olha, para encerrar esse vídeo, eu realmente quero acreditar que a Tectoy se esforçou para não colocar o Zenix na situação que ele está neste momento. De verdade, eu não posso crer que uma empresa brasileira erra de propósito, mesmo com um CEO com códigos morais e éticos altamente questionáveis e de gosto duvidoso. Eu entendo que a situação do dólar, que disparou desde a apresentação do Zenix, o dólar no momento que eu estou gravando esse vídeo, ele está numa cotação de nada menos que R$ 5,98. De qualquer forma, eu entendo perfeitamente que a situação do dólar complicou em muito a vida da Tectoy e que nenhuma empresa que decide importar um produto para lançar no Brasil vai ter vida fácil com a política fiscal do atual governo. Mas não dá para usar tudo isso como justificativa para o assombroso amadorismo da Tectoy para gerenciar essa situação. Já estava muito ruim para o Zenix quando ele foi colocado em pré-venda. A situação para o console portátil da Tectoy só piorou nos últimos dias. A pergunta que fica para encerrar esse vídeo é: será que o poço da Tectoy tem fundo?